Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre o BRCO11, o Bresco Logística, né, o fundo imobiliário aí de galpões logísticos. É um fundo que eu gosto bastante, faz parte da minha carteira recomendada, então se você quer saber a minha recomendação, fica até o final que eu vou fazer a análise completa desse fundo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafael Rovai, eu sou analista de valores imobiliários e eu estou aqui para falar de investimentos e para trazer análises gratuitas até você, análise de ações, fundos imobiliários, ações no exterior, enfim. Sem mais enrolação, pessoal, vamos falar sobre o BRCO11. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, hoje eu vou fazer uma dinâmica um pouquinho diferente aqui, tá? Eu vou dividir a minha tela com vocês, vou colocar o relatório aqui que eu fiz, tá? Sobre o BRCO11, e aí a gente vai conversando, eu vou mostrando o relatório para vocês e podem ir deixando aí os comentários se vocês gostam dessa dinâmica, se vocês acham que faz mais sentido aquela outra dinâmica, colocando uma ou outra imagem só. E aí vocês me ajudam também a direcionar o conteúdo, né? Como que eu vou gravar os próximos vídeos, beleza? Então vamos lá, pessoal. Bom, primeiro ponto aqui, né? O BRCO11 ele é administrado pela Oliveira Trust, gerido pela Bresco Gestão, né? É um fundo imobiliário aí que investe em galpões logísticos de elevado padrão, tá, pessoal? Com base no relatório de julho de 22, o fundo tem 11 propriedades, tá? E são 446 mil metros quadrados de ABL, tá? E um ponto bem legal é que ele tem potencial aqui para expansão dessa ABL em 6%, tá? Sem necessidade de fazer novas aquisições, tá? Só com projetos de expansão, então, ele consegue aumentar essa ABL em 6%, consequentemente ele consegue aumentar a receita dele de locação. Claro que isso tem um custo, né, de construção, né, um projeto, enfim, mas sem necessidade de novas aquisições. O patrimônio líquido do fundo hoje está em 1,76 bilhão de reais, tá? Isso representa 98% do ativo, né? Então a gente já percebe que ele tem uma alavancagem bem baixa, tá? Como esse fundo não deixa muito claro lá no relatório gerencial, a composição desse patrimônio líquido, tá, pessoal? Aquela que a gente costuma ver nos fundos, né? Quantos por cento tá em imóveis, quantos por cento tá em cotas de outros fundos, em caixa, em renda fixa, enfim. Né? Como ele não deixa isso muito claro no relatório gerencial, eu fui lá no informe mensal de julho de 2022 e fiz aqui a continha, tá, do patrimônio líquido para vocês, para isso ficar mais claro, né? Então, ativo hoje, 1,8 bilhão, tá? Patrimônio líquido, 1,76 bi. Eu deixei aqui também cotas emitidas, 14,8 milhões, então a gente tem aí um valor patrimonial da cota de R$ 119, tá? Passivo de 38,58 milhões, né? Então aqui aquilo que eu tinha comentado, né? A gente já percebe aqui que tem uma alavancagem baixa, tá? Como que é constituído esse patrimônio líquido? Então ele tem lá 34,7 milhões de reais com liquidez, tá? Se eu não me engano tem uma parte aqui em caixa, outra parte em renda fixa, tá? Com liquidez. Depois, imóveis, ele tem aqui 1,7 bi, tá? Em imóveis, né? Direitos reais sobre bens imóveis, né? Valores a receber, quase 17 milhões. Então, esse é o ativo do fundo, né, pessoal? Daqui a gente vai tirar o passivo para chegar no patrimônio líquido, né? Então, dentro desse passivo, a gente tem lá rendimentos a distribuir, 9,61 milhões. Obrigações por securitização de recebíveis, né? Aqui a gente consegue entender a alavancagem do fundo, né? 24,65 milhões. Isso representa 1,4% do ativo total, né? Outros valores a pagar aqui também 4,33 milhões. A gente percebe então que ele é um fundo bem pouco alavancado, né? Uma dívida aqui bem controlada, né? E tirando então do ativo o passivo, a gente chega no patrimônio líquido lá de 1,76 bi, tá? Na demonstração de resultados, pessoal, eu gostei bastante do jeito que a gestão coloca essa DRE no relatório gerencial, tá? Acho que é bem claro, ele destrincha aqui todas as despesas, né? Então, o que ele está gastando com taxa de gestão, com taxa de performance, taxa de administração, né? Coloca aqui o total das despesas, então, se a gente pegar esse acumulado aqui de 2022, né? E pegar essa última coluna aqui, ele coloca tudo isso como porcentagem da receita, tá? Então, pegando aqui as despesas totais, ela está em 15,2%, acho que isso é um pouquinho alto, tá, pessoal, mas ainda aceitável, né? Então 10% ele gastou com taxa de gestão,
1% foi a taxa de administração, né? Não teve taxa de performance. Acho que isso é muito interessante, tá, pessoal? As taxas, elas estão em linha com as práticas de mercado, tá? Então, a gente tem lá a taxa de administração 0,1% sobre 1 bilhão, né? Então, ele tem aquela regrinha, né, que quando ele passou de 1 bilhão, ele mudou o cálculo, né? Então, 0,1% sobre 1 bilhão mais 0,03% sobre o restante do PL, né? Então, se o PL estava em 1,76, né? Então, 0,1% sobre 1 bi e 0,03% sobre 760 milhões, tá? Taxa de gestão de 1% ao ano, taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o IPCA mais 6%, tá? Então, acho que isso daqui tá tudo em linha, né, com o praticado no mercado, não vejo problema. O BRCO anunciou aí rendimento de 70 centavos para a competência de agosto, né? Então, rendimento aí a ser distribuído no dia 14 de setembro, tá? Isso representa um yield mensal de 0,64%, tá? E claro, né, isso considerando a cotação do momento que eu escrevi o relatório, né, de R$ 109,07, então pode ter alguma diferençazinha aí quando você for fazer o cálculo, tá? Com essa cotação, o preço por VP era de 0,92, né? Então ele negocia aí com algum desconto frente ao valor patrimonial, tá? Quando a gente olha a distribuição de rendimentos aqui ao longo do tempo, a gente percebe que ele vem aumentando, tá, pessoal, lentamente aqui, e a gente então tem que observar o que vai acontecer nos próximos meses, né, como que ele vai se comportar, se eles vão conseguir manter essa distribuição aí entre 0,65 e 0,70, tá? Olhando para o histórico, né, a gente percebe que ele é bem conservador assim, na distribuição, até olhando aqui na DRE, né, ele fala do lucro caixa distribuído, tá? No acumulado de 2022, ele distribuiu aqui quase 94% do lucro caixa, tá? Então, eu acredito que ele vai sim conseguir manter um patamar aqui interessante na distribuição, tá, pessoal? Falando um pouco do portfólio, tá? O fundo, né, como eu tinha comentado, ele foca na aquisição de imóveis de alta qualidade, né? Hoje, 89% da receita vem de imóveis classificados como A+, tá? São 10 imóveis a mais e 11% de um imóvel aí classe A, tá? A maior parte dos imóveis está em São Paulo, né, estado de São Paulo, como a gente pode ver aqui, né, tem uma certa concentração na cidade de São Paulo também, tá? Se eu não me engano, 39% da receita vem da cidade de São Paulo e ele foca, tá? A maior parte dos ativos, né, está dentro dessa estratégia last mile, tá? Então ele busca ativos com fácil acesso a centros urbanos, né? Ele chama isso de last mile, né? Aquela última milha, o último trecho ali até o produto chegar na casa do consumidor, tá, pessoal? Aqui, né, ele fala também da receita que vem da cidade de São Paulo, então, né? 39% mesmo, como eu tinha falado. A carteira de inquilinos é composta por empresas consolidadas. Então, quando a gente olha para o rating desses inquilinos, pessoal, a gente vê aqui que a maior parte é composta por inquilinos, pelo menos AA, né? Mas uma boa parte aqui AAA também, tá? E a menor parte aqui, né, 9%, sem rating, tá? Falando dos setores de atuação aqui dos inquilinos, né? A gente percebe que a maior parte tá ligada com varejo, e-commerce, bens de consumo, né? Então tem uma certa concentração nisso, mas também não poderia ser diferente, né? Porque se ele foca em imóveis com esses olhos aí do last mile, né? A ideia é realmente olhar para esse setor de varejo, de e-commerce, né? De agilidade na entrega, enfim. É isso que ele olha, né? Com base nesse relatório de julho, né? A vacância física está em 0%, financeira em 0,3%, tá? Então é um fundo que historicamente ele tem baixa vacância mesmo. 72% dos contratos são típicos e 28% atípicos, sendo que a grande maioria dos contratos aí vence depois de 2025 e o prazo médio ponderado aí dos vencimentos é de 4,9 anos. Olhando para os inquilinos aqui, para os clientes, né?
A gente tem uma participação grande do Pão de Açúcar, né? Então tem uma certa concentração aqui, né? Depois Mercado Livre com 13, Natura com 12. Então, apesar dele ter bastante inquilino, né? Ele tem uma certa concentração aqui no Pão de Açúcar, que ocupa sozinho aí 2 galpões do fundo imobiliário, tá? Então, pessoal, o BRCO ele tem ativos realmente de excelente qualidade, né? Uma gestão que vem melhorando a comunicação. Quando a gente olha o relatório gerencial, a gente percebe que ele é um pouquinho menor do que os outros, né? Não traz tanta informação de mercado, mas quando a gente abre ali o site de RI, tá? Que eu também vou passar aqui um pouquinho com vocês, a gente vê que ele traz muita informação sobre os imóveis, bastante informação técnica, é bem legal, assim, então a gestão está trabalhando nisso, eles estão melhorando esse tipo de informação, de comunicação, tá? E eu acho que um ponto fraco é o relatório gerencial, é algo que também espera-se aí que a gestão trabalhe, melhore essa comunicação. As despesas sendo detalhadas com muita transparência, né? Acho que isso é muito legal, mas isso mostra também ali os 15,2%, né, da receita que ela considera como despesa, e eu acho isso um pouquinho alto, mas imagino, né, nos próximos anos aí a empresa deve ir reduzindo isso, né, deve ir melhorando a eficiência e deve começar a apresentar até melhores rendimentos por conta de menores despesas, tá? Como eu tinha comentado, o fundo tem potencial para expandir a BL em 6%, né, com novos projetos, então com novas construções, né, sem necessidade de comprar novos imóveis, né, fazer novas aquisições, e isso é muito importante, pode trazer também algum crescimento nos rendimentos, tá? Eu coloco aqui também que os rendimentos que vêm sendo distribuídos nos últimos 12 meses não são dos maiores, mas a gente percebe que a gestão vem aumentando aos poucos, né? Eu mostrei ali naquele outro gráfico dos rendimentos e olhando para os resultados dos próximos meses, eu acredito em melhores rendimentos, tá, pessoal? Por isso esse fundo faz parte da minha carteira. Outros pontos de atenção agora, pessoal. Comentei que boa parte da receita vem do Grupo Pão de Açúcar, né? Apesar de ser uma empresa com um elevado rating, essa concentração de receita pode representar um risco, né, no caso de uma rescisão de contrato, né? Isso teria um impacto grande na receita do fundo, né? A gente não pode deixar de pontuar esse risco. A maior parte dos contratos é de contratos típicos, tá, pessoal? Isso não é um risco propriamente dito aí, mas eu acho que é um ponto de atenção, né? A gente já falou de concentração de receita, então a questão dos contratos típicos pode representar também oscilações aí nos rendimentos, tá? A gente sabe que contratos típicos normalmente são mais fáceis aí de ser quebrados, né? Eles não têm multas tão elevadas, então pode ser que haja aí alguma oscilação. Pode ser que essa oscilação seja para baixo, mas pode ser que seja para cima também, tá? Contratos típicos têm essa característica, mais revisionais, eles vencem mais rápido, então você negocia com mais frequência, ou seja, né, em momentos de economia aquecida, pode ser até que os rendimentos aumentem, porque ele está conseguindo boas negociações de contrato, tá? Seja renovação ou novos contratos mesmo. No dia 6 de julho, o fundo informou aí que a B2W decidiu rescindir o contrato de Resende, né, do Bresco Resende, né, que a B2W ocupava 100%, tá, da ABL, então 25.500 quase metros quadrados aqui de ABL. Essa alocação representa 3,5% da receita mensal de locação do fundo e aproximadamente R$ 0,03 por cota, tá, pessoal? Como esse contrato tem aviso prévio mínimo de 6 meses e multa de 6 vezes o valor do aluguel, né? Então a gente tem que entender aí se a gestão vai conseguir locar fácil, né, esse imóvel, vai conseguir achar um novo inquilino rápido, né? Para evitar aí uma redução nos rendimentos distribuídos, né? Ela ainda tem um tempinho aí, então para trabalhar sobre isso, tá? E de qualquer forma é um impacto que eu considero pequeno, né? Ocorreria só durante o tempo que esse imóvel ficasse vago, né? Mas de novo, a gente está falando de bons imóveis, né? De um fundo com bom histórico, então acho que não é um risco tão grande, tá? Então, pessoal, pela qualidade
pelos ativos, pelas localizações, tá? Pela estratégia. Eu acho sim que o BRCO ele pode fazer parte de uma carteira de fundos imobiliários diversificada, tá? Acho que seria um bom player, gosto do ativo, faz parte da minha carteira, gosto do setor logístico, então a minha recomendação é de compra, tá? E eu tô colocando aqui o preço teto no valor patrimonial em R$ 119 por cota. Aqui no final do relatório eu deixei as características principais, tá, pessoal? Então, tudo que a gente já discutiu aqui, então eu vou passar direto essa parte. E aí, falando um pouquinho sobre o setor logístico, tá, pessoal? Muita gente também com dúvida, né? Muitas entregas de galpões, né? Em São Paulo, principalmente. E o que eu penso disso? O que eu penso do setor logístico, tá? Claro, ele veio crescendo muito aí, impulsionado pelo e-commerce, né? Veio pandemia, né? O e-commerce cresceu bastante, mas eu acredito também na continuidade desse movimento de crescimento, tá? Claro que talvez um pouco mais lento do que a gente viu em 2020, em 2021, mas o e-commerce ainda tem muito a crescer aqui no Brasil. Quando a gente compara Brasil com outros países, a representação do e-commerce ainda tem muito a crescer dentro do varejo, tá, pessoal? Então, crescimento de e-commerce, a gente fala aí de crescimento de galpões, a gente fala da importância desses galpões last mile, até porque as varejistas hoje, as empresas aí que estão brigando pela liderança no e-commerce, elas brigam realmente com muita força para ver quem consegue entregar mais rápido, quem tem a melhor entrega, e isso eu acho que abre muito espaço para esse setor, tá? Para o setor logístico, para esses galpões bem localizados, galpões de qualidade que podem ajudar muito nesse last mile, tá? E pessoal, olha só que impressionante, só 14% das estradas brasileiras são asfaltadas, né? Isso é um absurdo, quando a gente pensa que o transporte rodoviário é o principal meio de transporte no Brasil, a gente depende desse meio de transporte, né? É o principal meio de transporte de cargas dentro do país, e além disso, dessas estradas que são asfaltadas, mais da metade tem problemas estruturais. Então olha só o espaço que tem de melhora aí para a infraestrutura brasileira, para a logística brasileira de maneira geral. Então, olhando para o setor logístico de maneira geral, eu enxergo aí muito espaço, muito valor a ser destravado. Então, pessoal, acredito bastante no potencial de crescimento aí dos fundos imobiliários de logística, acredito na consolidação dos melhores ativos, dos melhores fundos, das melhores gestões, tá? Acredito em fundos grandes no futuro e mesmo com um nível de entregas um pouquinho acelerado, eu acredito que a demanda deve continuar aquecida no longo prazo, tá? No curto prazo pode ser que a gente encontre aí alguma volatilidade, tá? Mas eu acredito num cenário positivo pro longo prazo. E pessoal, saindo agora um pouquinho do relatório gerencial, eu quero mostrar para vocês o site do BRCO, tá? O site de RI, eu achei bem interessante. Deixa eu colocar aqui na tela, só um minutinho. A gestão coloca aqui bastante informação, tá? Tem bastante coisa interessante aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês é essa parte aqui de portfólio imobiliário. Então, quando a gente abre, por exemplo, o GPA, né, o imóvel aqui do Grupo Pão de Açúcar, né, a gente tem bastante informação. Ele comenta aqui de localização, comenta de características, né, de vantagens, enfim, mas eu acho bem interessante ele colocar aqui as especificações técnicas, né? Então, ele fala do tipo de contrato, ele fala do pé direito, que é de 12,5 metros, ele fala de tipo de piso, né, nivelado a laser, fala de capacidade do piso, de 6 toneladas por metro quadrado, fala do prazo de locação, né? É um prazo longo, apesar de ser um contrato típico, né? E outro ponto legal aqui é sobre a localização. Então ele coloca aqui as distâncias para alguns pontos, né? Ele fica na Marginal Tietê, então 250 metros da Anhanguera, 3,4 quilômetros da Bandeirantes, né? Enfim, 16 quilômetros do centro de São Paulo, tá? Então algumas informações bem legais, tá? Coloca algumas fotos aqui também, né? Pra gente ver. Achei bem legal o jeito que ele disponibiliza informações sobre cada um dos ativos, tá? E aí vamos pegar aqui esse daqui da Natura, por exemplo, Hub Natura Itupeva, tá? Esse daqui, né, ele coloca as mesmas informações e tudo mais, mas esse daqui ele coloca aqui que é um BTS, é um galpão que foi construído sob medida, né, para alocação e ocupação da Natura. Então, aí a gente já sabe, né, que é um contrato atípico, prazo de 15 anos,
É um galpão LEED Silver, capacidade de piso de 8 toneladas por metro quadrado, em algumas partes lá ao pé direito de 13 metros, em outra de 19 metros, tá? Então, imóvel de qualidade, mas também com um contrato atípico de longo prazo, tá, pessoal? Sobre a localização, mesmo esquema aqui, né? Ele coloca algumas informações interessantes, né? Distância para São Paulo, do centro de Campinas, perto do retorno aqui, né? Na rodovia que ele fica localizado, lá em Itupeva. Bem interessante o jeito que eles colocam, tá, pessoal? Acho que vale a pena vocês darem uma olhada aqui. Eu gostei bastante do site de RI deles. Mas claro, né, tem ainda alguns pontos a melhorar. Eu comentei sobre o relatório gerencial, mas eu achei interessante, tá, pessoal? Nessa página aqui do portfólio a gente consegue observar as localizações, né, onde ficam os ativos, tá? Então realmente tem bastante informação. Eu sugiro, quem tiver interesse aí de investir no BRCO, sugiro que dê uma olhada não só no relatório gerencial, mas também no site de RI, tá bom? E claro, sugiro aí que vocês baixem também o relatório que está na descrição aqui do vídeo. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, eu tô à disposição. Deixem aí os comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa aí as notificações, que é só o começo, vem muito mais análise por aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.